últimos 10 anos que o Poder Judiciário ganhou uma relevância no Brasil, né? E aí, você já até começou a falar sobre o papel do Poder Judiciário na democracia. Como é que a senhora vê, nesse momento, o Judiciário e a democracia do Brasil? É, Tem um professor, não lembro o nome dele agora, que ele dizia assim, quanto mais frágil for uma democracia, mais ativista tem que ser um poder judiciário. E por que isso? Se a gente for pegar os 3 primeiros artigos da Constituição Federal, e a gente já vai chegar no que está acontecendo de fato no Brasil, né? Mas só para a gente entender a legitimidade do judiciário em algumas atuações. Se a gente pegar, então, os 3 primeiros artigos da nossa Constituição, o que é a Constituição? É a nossa carteira de identidade, né? Tanto que toda lei do Brasil tem número, a Constituição não tem. É a nossa gênese, é quem somos, tá ali, né? E o artigo primeiro, segundo e terceiro da Constituição são a base, a espinha dorsal do nosso país e da nossa democracia, né? Então, como temos que gerenciar o país, para que nós existimos? Quem somos nós e para que nós existimos? Então, diz lá, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo partidário. Aí depois vem o artigo 2º, todo o poder emana do povo e será exercido indiretamente, né, através dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E depois, no artigo 3º, os objetivos da República. Quais são, para que nós existimos, né? Quais são os objetivos do Brasil? Então, construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, diminuir as desigualdades regionais e sociais, acabar com todo tipo de preconceito, né? Você promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. Então, se a gente for observar essa ordem cronológica dos poderes, que são harmônicos e independentes entre si, legislativo, executivo e judiciário, essa ordem ela não é à toa, é como se fosse um rio, né? Tem a nascente, que é o legislativo, depois o curso do rio, que é o executivo, e desemboca onde? No judiciário. Existe essa ordem? Existe essa ordem na Constituição. Tá. Legislativo, os poderes são legislativo, executivo e judiciário. Essa ordem não é à toa, porque o legislativo legisla. Olha, como é que o Estado vai funcionar? Dessa forma, eu dito as regras. O executivo faz o quê? Pega essas regras e cumpre. Executa. Sim. E o que faz o judiciário se o executivo não cumprir? Né? Então, se alguma coisa sair do curso, deságua no judiciário. Então, de fato, quando uma democracia que somos, né, Estado democrático de direito que somos, não segue o curso muito bem, ele acaba desaguando lá no judiciário porque alguma coisa deu errada no meio do caminho. Então, numa democracia frágil, é claro que quem é a ponta dessa estrutura, desse sistema de freios e contrapesos, que a gente chama, para garantir o equilíbrio do sistema, se as outras pontas estão desequilibradas, né? O judiciário acaba sendo a ponta última para tentar salvaguardar e dar a última palavra para garantir todo o sistema, a ordem jurídica e a democracia. Então, o que nós temos visto, a gente viu muito recentemente, né, um exemplo disso, né? Uma tentativa de quebra da ordem democrática e crimes contra a democracia são crimes inafiançáveis, imprescritíveis, são crimes gravíssimos, né? E o Supremo Tribunal Federal teve uma atuação muito contundente para segurar a democracia do país. E teve uma desarmonia entre os poderes, isso que causa instabilidade também, né? Isso, e aí é isso, tá havendo um autoritarismo muito grande por parte dos outros poderes e violações de direitos fundamentais muito grandes também por parte dos outros poderes, né? E o judiciário, como está tentando fazer frente a isso, os outros poderes estão se sentindo, de alguma forma, desafiados, né? Sim.
Então, é isso. Isso tudo começa lá, né, em 2016, né? Sim. Porque, de fato, quando a coisa começa a desequilibrar, aí... Tudo foi estourar no STF, né? É como se fosse uma teia, como todo sistema é, né? Uma teia. Quando você abala uma dos fios, toda a estrutura se abala. E aí vai causando uma onda de desestabilização. E aí, quando o Bolsonaro entra e todas as políticas públicas são absurdamente... enfim, derrubadas e flexibilizadas e destruídas, né? Essa que é a verdade. A coisa tomou um patamar que tudo acabou estourando no judiciário. Até a questão das mudanças climáticas, né? Sim. Porque o Fundo Clima e o Fundo Amazônia foram contingenciados a zero. O dinheiro não foi utilizado para os programas de contenção de desmatamento, para os programas de contenção de incêndio, para os programas... E aí teve que bater no judiciário. Falou, olha, os caras não estão usando o dinheiro para o que tem que usar, né? O mundo está acabando e eles... Então, eu acho que houve uma mudança muito grande nessa fase, né, muito grande de postura do próprio Supremo. A gente vê até nas próprias ações judiciais que bateram lá. Porque, por exemplo, quando foi o Código Florestal que foi aprovado, o Código Florestal, ele flexibilizou muito as regras de preservação ambiental. E choveram ações no Supremo, arguindo a inconstitucionalidade daquelas leis, porque tem vários princípios do direito ambiental que você não pode retroceder na proteção, você só pode avançar, né? Ainda mais no estágio que a humanidade se encontra. E o Código Florestal, de fato, teve vários retrocessos. Só que aí o Supremo optou, naquele ensejo, por uma posição que a gente chama de deferente ao Poder Legislativo. Não... houve formalmente, o processo legislativo foi ok, então nós vamos declarar que é tudo constitucional, foi uma escolha do legislativo, a gente não pode fazer nada, os poderes são independentes e separados, a gente não vai fazer nada. O que, assim, os ambientalistas ficaram enlouquecidos, né? Tá. Aí depois veio uma ação para discutir o sistema carcerário brasileiro, dizendo que havia um total estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, porque superlotação, situações desumanas, né? Enfim, só população pobre, preta, presa. Então, assim... E aí o Supremo foi uma virada de chave, né? nessa ADIM, ó, DPF 347. 347 é o número. Mas esse debate estava tendo no Congresso? Não. No Supremo? Não, porque existe uma política nacional de sistema carcerário, existe legislação, existe todo um arcabouço convencional de convenções internacionais, de Constituição Federal, de leis que garantem limite de presos por penitenciária, condições, tá tudo na lei, só que nada nunca foi cumprido, né? Nada nunca foi cumprido. Então, o legislativo até que legislou, o executivo não cumpriu, e aí veio essa ação, a 347, e aí o judiciário, ele até que enfim, ele diz assim, peraí, o judiciário não vai intervir nos outros poderes desde que os direitos humanos estejam sendo minimamente observados. Porque políticas públicas e direitos fundamentais, eles não são só políticos, eles são jurídicos. Porque se está previsto na Constituição, está previsto na lei... Interessante. Eles são obrigatórios, né? Então, aí o Supremo declarou o estado inconstitucional de coisas com relação ao sistema carcerário e deu ordens ao Executivo para resolver várias questões do sistema carcerário. E aí veio a DPF 708, que foi uma outra revolução, que é a do Fundo Clima. Então, o governo Bolsonaro não cumpriu o Fundo Clima, contingenciou, eram bilhões que tinham que ser aplicados, ele não botou um centavo para a finalidade do programa e do fundo. E o Supremo disse, você é obrigado
Você não pode escolher, não é discricionariedade do Poder Executivo, porque o Poder Executivo tudo é discricionariedade, é oportunidade e conveniência de aplicar o recurso onde eu quero aplicar, né? Então, não é assim. Quando a gente está falando de direitos fundamentais, há uma vinculação do Executivo em cumprir os objetivos da Constituição, de cumprir os objetivos de uma convenção internacional, né? Então, o Supremo falou, não, você vai aplicar esse dinheiro e deu uma ordem para o Executivo fazer aquilo que ele tem que fazer. O básico, como né? Como dizia o Nelson Rodrigues, tem coisas que às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Então, o Judiciário, infelizmente, ele tem vindo dizendo óbvio diante de tanto